Tem uma outra pergunta aqui do Facebook também. Eu tenho crises de asma de vez em quando e os médicos não acreditam que eu tenho falta de ar fortíssima, porque o meu exame de espirometria dá normal fora da crise. Isso é a coisa mais comum que existe, né? Em pacientes com asma intermitente. Então, a asma intermitente ela só dá positivo no exame de espirometria, a grande maioria das vezes, na crise. Mas existe a chamada prova do broncodilatador, que ela ajuda muito a gente ver se aquele paciente tem um broncoespasmo latente, aquele broncoespasmo que não causa uma significância clínica. E quando você faz a prova do broncodilatador, ou seja, você faz a primeira curva da espirometria, depois você aplica esses jatos de broncodilatador, como no caso é o salbutamol, e repete esse exame de espirometria, e se der uma alteração, mesmo você sem crise, isso indica que existe um broncoespasmo e que existe realmente uma possibilidade de você estar desenvolvendo uma asma intermitente, ou seja, uma asma que não dá crise sempre, ela dá crise eventualmente, em alguns períodos do ano. Por isso que é importante você fazer um diagnóstico adequado, porque a asma é uma doença séria, essa asma ela pode se tornar uma asma persistente, né? Sair de intermitente e se tornar uma asma persistente. E essa asma persistente, essa asma intermitente tem que ser tratada precocemente para ela não virar um problema chamado doença do remodelamento brônquico, ou seja, o seu brônquio ele começa a ser substituído por tecido cicatricial, e nós sabemos que a cicatriz, o tecido cicatricial, ele tem menos elasticidade, ele não é elástico, então você acaba criando um processo não só obstrutivo do pulmão, mas restritivo também. Tá? Imagina você se cortando aqui, aí você se corta, aquela ferida que vai fazer na pele, aquele queloide, ele tem uma densidade maior do que a própria pele. Isso acontece também no brônquio, ou seja, o seu brônquio ele fica com um aspecto cicatricial, fica com uma densidade maior e ele perde a elasticidade, ele não se torna mais elástico da forma como ele era, e você não consegue expandir o pulmão adequadamente, porque você acaba tendo uma restrição, ou seja, é como se o pulmão ficasse mais endurecido, tá bom? Então esse quadro é um quadro grave, não tem o que se fazer muito, é só terapia realmente de acompanhamento, com oxigênio e tudo, mas a grande maioria dos pacientes que têm asma tem como evitar chegar a esse quadro, tá bom? Para que não realmente evolui para um quadro de doença incapacitante. Um abraço para você, obrigado, hein?